Então, sexta-feira, e tô eu aqui de volta, trazendo outro programa sem contexto para vocês. E daí eu andava pensando qual outra, como posso dizer assim, qual outro tópico, qual outro assunto de relevância geral eu poderia estar abordando aqui nesse programa. Basicamente, que nem eu fiz no programa passado, que eu introduzi o assunto de maconha, né? Então, refletindo assim, buscando até realmente nos pensamentos nostálgicos, sabe? Me reconectar com diferentes coisas da minha vivência passada, digamos, no meu período de infância e adolescência. Eu acabei pensando que poderia ser interessante eu estar trazendo hoje um programa sobre como foi minha jornada ao longo da vida com relação à música e que tipo de relação eu tenho com a música nos dias de hoje. Por que eu falo isso? Porque eu não sou músico, né? Não enquanto artista, eu não componho músicas, eu não toco instrumentos musicais, mas ainda assim a música é uma das coisas mais importantes assim na minha vida, sabe? Isso faz bastante tempo. Faz muitos e muitos anos da minha vida que a música faz parte da minha rotina e isso me ajuda de maneiras assim que até é difícil quantificar. Mas nem sempre foi assim, né? Então eu resolvi trazer assim algumas informações sobre como foi a minha relação com a música. Eu me lembro que durante o meu período da infância eu nunca realmente me conectei com nenhuma música, assim, com nenhum gênero musical. Não que eu não gostasse de nenhuma música, sabe? Que nada que eu ouvisse me agradava, mas não era o tipo de coisa que eu saía do meu rumo pra ir ouvir música, sabe? No período que eu era criança, assim, digamos, quando eu tava tocando músicas, ou eu gostava, ou eu não gostava, eu curtia, ou eu não curtia, mas nunca era uma atividade que eu ia atrás, eu ia buscar, eu ia ficar horas e horas entretido com esse tipo de coisa. E, né, eu sendo um morador aqui da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, o tipo de música que me rodeava, tanto no bairro, mas também dentro da minha casa, era até que bem variado, mas nada que vocês já não tenham ouvido também por aí, sabe? A minha mãe, ela era mais chegada em, né, músicas do tempo dela, como ela fala, assim, tal, né? Então, tocava muita coisa, assim, dos anos até 80, mais 70 e tal também, principalmente, eu diria. Mas também alguns artistas contemporâneos, minha mãe comprava CDs, né? Por exemplo, para ouvir. Ela gostava de música gaúcha, principalmente aquelas assim mais tradicionalistas, mas também era os grupos famosos assim da época, tipo Os Serranos, sabe? E Tia Barbaridade, essas coisas assim e tal. Ela só nunca foi muito fã daqueles grupos mais modernos assim e tal, que teve aquela cultura do machixe, né, que bombou ali nos anos 2000. Então só isso que minha mãe não foi muito de ouvir, mas agora, né, esses outros tipos de música gaúcha, então as vaneiras, no caso, assim, eu não... Mas eu nunca me envolvi muito, assim, nunca peguei, me agarrei a esse gênero. E daí ela e o meu pai, daí eles curtiu também curtiu o pagode como, assim, de grupos tipo Raça Negra, sabe? E acredito que alguns outros, assim, da época eles também curtiam, mas eu tenho medo de estar falando bobrinha aqui e tal. Mas do Raça Negra eu me lembro bem que os dois curtiam, assim, e tal. E eu vi, assim, né, em outros eventos. Então, Raça Negra é o tipo de artista que eu tenho na minha vida desde a minha infância. E depois, com o advento da internet, o Raça Negra meio que recuperou uma grande parte do público que conhecia ele, pelo menos nessa geração atual. O que não falta é memes e referência ao Raça Negra na internet, né? Então isso daí é interessante observar. E daí, eu acho que era mais ou menos isso. E daí agora já pro lado do meu pai, o meu pai tinha uma coisa que eu, nos dias de hoje, considero bem um gosto bem diferente, né? Bem atípico. Por quê? Porque meu pai havia, em sua maioria, artistas internacionais, sabe? Só que o gosto dele por música gringa é um gosto meio que é o gosto dele, assim, ele gosta de músicas, a grande maioria, assim, de músicas lenta e romântica, né?
daquela época dos anos 80, 70, até os anos 90 também, né? E eu me lembro que artistas como assim, o Lionel Richie, né? Ou o Commodores, que é aquele conjunto que o Lionel Richie fazia parte, e vários outros grandes cantores assim, dessa época o meu pai curtia, só que muitos desses o meu pai nem sabia o nome dos cantores das músicas, porque ele nunca compreendeu assim, o idioma inglês com clareza, né? Ele nunca se formou assim na língua inglesa e tal. Mas ele ouvia mais ou menos algumas coisas, sim, outros artistas ele foi descobrindo o nome, mas muitas das músicas que ele ouvia, que ele gostava de colocar para rodar, ele tinha gravado em fitas e essas músicas ele gravava tocando quando tocava nas rádios, sabe? Ele deixava ali duas fitas, uma para gravar e outra para, né, para fazer a captação ali do som, e daí ele gravava ali, fazia esse tipo de esquema ali para poder ouvir os tipos de música que ele curtia, porque muitos desses artistas ele nem sabia, por exemplo, como é que ele ia comprar um CD, e eu imagino que nem deveria ter como encontrar muita variedade, então ele fazia várias gravações caseiras, assim, dos tipos de som que ele gostava, então eu cresci ouvindo bastante também esse tipo de música, assim, e eu curto bastante também, na realidade, mas não é também o tipo de coisa que eu, hoje em dia, vá atrás para ouvir, sabe, mas ainda assim acho músicas bonitas, músicas legais, mas esse daí era o gosto principal do meu pai. Artista nacional que eu me lembro que ele ouvia bastante era o Bezerra da Silva, por exemplo. Esse nome daí eu me lembro. E as músicas também eu me lembro. Mas né, não saberia dizer, identificá-las por nome. Mas pela voz do cantor e pelo ritmo assim e tal, eu saberia dizer que estou ouvindo Bezerra da Silva, eu acho. Né? Então, mais ou menos isso daí que os meus pais gostavam de ouvir. E na volta começou aqui o funk, começou a fazer sucesso e tal. Era o que eu ouvia, assim, o pessoal do meu colégio escutava. O pagode também fazia sucesso entre a garotada, assim, né? A juventude, digo, em criança e adolescentes, né? Mas naquela época a gente não se enxergava assim, só era a única perspectiva que a gente tinha. Mas hoje em dia, olhando para o meu passado, eu sei que a criançada já gostava de funk, já gostava de como fazer o pagode. Inclusive os grupos mais modernos, né? Tipo aquela coisa tipo assim, Jeito Moleque e tal. E daí teve, como é que é mesmo também. E daí os tipos de banda gaúcha mais moderna também fazia sucesso entre o pessoal aqui de Porto Alegre, tipo, pelo menos no meu colégio, fazia sucesso dessas ritmo, tipo assim, tinha garoto, sabe? Mas também não era algo assim que todo mundo curtia, mas o pessoal que gostava de dançar também ouvia e tal, e era comum, né? O, escutar que as pessoas ou que estavam ouvindo esse tipo de música ou que eles foram em eventos, em festa, em bailes, né? Que estavam tocando esse tipo de música. Então, e honestamente, nada disso meio que se conectou muito comigo, sabe? Tinha alguns artistas assim tal. Me lembro que Claudinho Bochecha era uma dupla que eu curtia, assim. Lembro que na época eu curtia. Ou tipo, Mamonas Assassinas é uma coisa que, né, quando eles faleceram, eu ainda era uma criança muito nova e tal, mas a música deles continuou muito presente na nossa cultura até ali os anos 2000, né? Que quando eu tava com 6 7 anos de idade era normal que outras crianças da minha idade já soubessem o que era, né, o som do Mamonas Assassinas, e eu também ouvia, e aquela coisa, tipo assim, eu gostava e eu achava interessante na época, assim, porque por causa de toda a parte que era o apelo da música deles, né, que era diferente, era engraçado, era proibido, todas essas coisas assim, e também já era um trabalho post-mortem, né, já estava sendo avaliado, considerando que eram os garotos que não estavam mais vivos, né, então tudo isso daí fazia com que eu achasse interessante, sim, claro. Mas também não era alguma coisa que eu era, que nem eu falei, que eu seria fã, que eu, vou ouvir um CD aqui da Mamonas Assassinas, tá ligado? Nunca, pra mim, nunca foi assim, sabe, a minha relação com a música. Eu me lembro que o ano que eu comecei a me envolver mais profundamente com música foi no ano que eu tive acesso ao computador mesmo, assim, no caso, com internet dentro de casa, que daí era 2008, eu tava com 14 anos de idade. Foi nessa época aí que eu comecei pouco a pouco me aprofundar mais em músicas, em letras de músicas e tudo mais. Comecei daí a fazer. Eu já, como meu inglês já estava mais avançado também, eu conseguia compreender muito mais a mensagem, porque daí eu ouvia muita música internacional, muita música gringa, até hoje em dia ainda é assim, sabe? É o que eu mais ouço e tal. E daí eu me acostumei, assim, desde cedo a ouvir o idioma inglês e fui aprendendo, né? Isso daí não só por causa da música, mas por causa de uma série de outras coisas que eu vou ter que cobrir em programas futuros. Mas enfim,
Aí eu comecei a me envolver muito mais com as letras, eu comecei a fazer também, que daí com 15, 16 anos, eu estava conseguindo entender uma série de outros sentimentos e conseguia fazer um exercício de empatia maior, sabe? E refletir mais a respeito de letras diferentes, diversas, compostas por artistas diversos, de gêneros diversos e tal. Mas eu havia muito, até hoje em dia, no caso, eu ouço muito rock, muito metal. Só que pra mim música realmente é algo muito amplo, no sentido de que tem uma série de coisas que eu posso buscar numa música, sabe? De vez em quando tem música que eu gosto por causa da letra mesmo, é a mensagem da letra que eu acho interessante. E daí pra abrir, para falar o que é uma letra que eu acho legal. Bem, uma letra que eu acho legal, pra mim a música é como se fosse qualquer outro tipo de obra de ficção, de narrativa. Ela tem um início, meio e fim, e ela tem que passar, ela tem que me entreter durante a duração dela. E ela, para ela me entreter, uma das coisas que ela pode me entreter é com a letra. Então a letra tem que ter uma montagem que eu acho interessante, entendeu? Pode ser uma mensagem que eu acho interessante? Pode ser, mas não precisa também. Tem várias músicas que tem mensagens que não são boas, são ruins, são, né, destrutivas, só que ao mesmo tempo que eu dou liberdade para, né, para um artista que está fazendo um filme, ou uma série, ou um stand-up de comédia, entendeu? Ele pode estar falando do que ele quiser, ele, inclusive de coisas erradas. Na música, para mim, é a mesma coisa, sabe? Tem um eu lírico, né? Que é uma coisa que muita gente se esquece quando tá analisando uma letra de uma música. No caso, quando tu tá compondo uma música, tu tá contando uma narrativa ali de um personagem, sabe? Então eu acho que tu não precisa estar falando necessariamente coisas boas, sabe? Pra mim, a letra da música ela tem que ter um tema, sabe? Por isso que eu gosto de gêneros musicais, assim, variações de metal que tem letras até assim de ficção, sabe? Uma letra sobre um personagem, por exemplo, né? Sobre uma figura ou sobre uma figura histórica, uma figura lendária também. Pra mim pode ser uma coisa desse tipo. Desde que aquela música esteja montada de uma forma que eu acho interessante, a parte lírica dela pode ser uma coisa que me prende. Mas daí, por outro lado, eu posso gostar de uma música só pela questão instrumental. E daí, quando eu falo instrumental, não é nem só os instrumentos assim, utilizados em rock, metal, mas daí também as batidas eletrônicas, né? Daí, quando eu falo batida eletrônica, é para tudo que é feito com som gerado por um programa, né? Por um software. Aí nós podemos estar falando aí tanto de rap, no caso, os beats, né? Podemos estar falando tanto de rap quanto funk, pop e outros gêneros de música eletrônica, entendeu? Pra mim, se eu achar a batida da música, o som legal, entendeu? O instrumental da música legal, eu posso achar todo o resto da música uma porcaria, mas só porque eu curto o jeito que ela soa, as batidas dela, pra mim é o suficiente pra eu curtir, sabe? E daí também tem outras questões, sabe? Gostar do como é que é mesmo? O vocal, né? O vocalista, se a vocalista da música é legal, se é uma coisa que fica maneiro pra mim, entendeu? Pode ter. E daí nessa parte do vocal também eu gosto de muita coisa diferente, sabe? Eu posso gostar tanto de uma música que tem um vocal limpo, bem agudo e bem tranquilo, bem lírico até, mas eu também gosto de música com vocal bem sujo, e bem gritado e bem rasgado. Então, pra mim, tem uma grande variedade. Uma música mesmo, pra ela se é uma música que eu curto, tem uma série de coisas que ela pode ser, sabe? Não dá pra eu fazer de conta que é só assim, é só assado, é só esse nicho. Então, realmente eu acho que tem muito tipo de música diferente que hoje em dia eu aprendi a curtir. E isso nem sempre foi assim, né? Eu fui expandindo, digamos assim, sabe? Eu me lembro quando eu era mais jovem, realmente eu era mais preconceituoso com certos estilos musicais e tal, mas acho que isso também é natural, acho que tu tem que ir apurando, né, o teu senso e também expandindo, né, tu tem que ser, tipo, tem que ir compreendendo aos poucos o que tu curte, né, o que te distrai, o que te diverte numa música. E no meu caso é isso, né, como eu sou um escritor, um autor de literatura fantástica, pra mim, eu gosto de ver uma história ali, uma narrativa, sabe, alguma coisa ali, algum sentimento, alguma verdade naquilo ali, mesmo que não seja, como eu falei, uma obra boa, sabe, mas sentimentos ruins também precisam ser expressados, sabe? Nem que seja através da música, nem que seja através da ficção, sabe? A gente tem que falar sobre essas coisas porque várias vezes tu se identifica ali com uma coisa desse tipo, sabe? Mesmo que não seja bom, que não seja o ideal, mas várias vezes, tipo, todo mundo já sofreu. Então, quando tu vê uma letra que tem uma letra bem sombria ali e tal, tu pensa,
eu já me senti assim em algum momento da minha vida, quem sabe, sabe? Ou com dor de cotovelo, sabe? Ou com raiva de modo geral, frustração. Até porque esses sentimentos a gente passa por eles. Então quando a gente consegue, sim, sentir que quem compôs aquela música tá falando sobre algo que tu já se identificou alguma vez na tua vida, eu acho que é muito mais interessante, sabe? A conexão que rola entre tu e a música e a melodia. E também tem o lance da empatia, né? Que é muito interessante tu pegar e tu simplesmente, se tu conseguir compreender, se tu conseguir projetar a tua consciência naquele tipo de mensagem que aquela música tá passando, sabe? Mesmo que não seja especificamente para ti, tu consegue entender o impacto dela, sabe? Tu consegue entender o que é que tá sendo dito. Mas esse daí é o tipo de coisa mais avançada, mas que também é possível fazer. É o tipo de coisa que pra mim também conta bastante. Por isso que eu falei que até gosto de músicas de ficção. De vez em quando tem uma música ali que claramente tá falando de uma letra que é sobre uma entidade que não existe, sobre um personagem, sabe? Algo que não é um ser humano e também não é nada que algum ser humano vai experimentar nessa vida. Mas não deixa de ter apelo pra mim, sabe? Não deixa de ter alguma coisa que, se for bem escrita, se for interessante, se for divertido, entendeu? Se combinar com o resto da música, principalmente, então é sensacional, né? Então, eu acho que eu já consegui ser bem abrangente, consegui falar mais ou menos como é que foi a minha relação com música e deixar bem claro que eu gosto muito de música hoje em dia. Tipo, eu acho que todo mundo tem que ser apaixonado por música, não as músicas que eu amo, sabe? Não importa o que tu ouve, cara. Não importa o que tu curte, o que tu acha foda, o que tu acha legal, mas tu tem que ter alguma coisa em alguma música que te encanta, sabe? Tu tem que ter, sabe aquele tipo de coisa que tu vê em imagem na internet, sabe? Que dizendo que, ah, que música que te arrepia, algo tipo assim, essas generalizações, sabe? Mas tu tem que ter tipo, esse tipo de sentimento, sabe? Tem que ter alguma música ou algum gênero, sabe? Ou várias músicas de preferência, alguma letra, alguma batida, sabe? Alguma coisa que quando tá ouvindo tu sente aquele arrepio mesmo assim tal. Então, porque é uma sensação fantástica e tu tem que aprender né, a sentir isso com músicas, porque eu acho que é uma puta experiência na vida, né? E pra mim também eu acho que é um bagulho muito assim, que sempre me ajudou em várias questões assim, de rotina mesmo, sabe? Pra fazer coisas repetitivas e tal, trabalhos mecânicos, pra mim a música sempre foi, sabe, imprescindível. E para viagens longas de ônibus, por exemplo, que faz parte da vida de qualquer pessoa que, né, mora longe do centro aqui da minha cidade ou de qualquer cidade, geralmente, né? Mas Porto Alegre especificamente, tu vai ter que ficar sempre andando de ônibus e tal. E no meu caso, eu ainda por cima eu sou daquelas pessoas que tem jogo de viagem e tal. Então, estando com um fone de ouvido e muito mais concentrado na música do que qualquer outra coisa, também foi algo que me ajudou incrivelmente aí durante todo da minha período da minha adolescência e da minha vida adulta, né? Quando eu comecei a me locomover com muita frequência para fora do bairro, através de ônibus. Então, né, até nisso daí a música me ajudou, mas não é para fazer qualquer coisa, para andar por aí, para mim faz muita diferença e facilita, entendeu? Ah, várias partes da rotina, né? E também tem aquele lance de musicoterapia que, né, se tem gente que se forma nisso é porque obviamente tem funções, né? Que se alguém duvida que as músicas te ajudam, né, a como eu posso dizer assim, te harmonizar energeticamente falando, sabe? Não só uma questão neurocientífica, mas para quem acredita em outros tipos de energias, né? E quando eu digo isso, não é nem necessariamente, tu tem que ouvir música tranquila e relaxante. Pelo contrário, eu acho que várias vezes eu extravaso energias ruins, sentimentos ruins e músicas que estão propícias para isso, sabe? Para mim, particularmente. Eu sempre gostei do metal e do rock por causa disso, por causa que tenho. Eu sinto que no final de uma música com uma que era uma música violenta, digamos assim, sabe, pesada, com uma bastante assim, sabe, com aquela percussão marcada e tudo mais. Eu sinto que no final disso daí, tipo assim, porra, deixei aqui sair uma energia ruim, entendeu? Não tá mais comigo aqui, tô mais tranquilo, desestressei, sabe, de verdade. Então eu realmente que eu não acho que eu sou o único, sabe? Eu acho que para muitas pessoas que gostam desse tipo de música, eles sentem esse tipo de processo ao longo do dia que tu ouviu um metal aí e tal, uma bateria bem doida. Então, é isso aí, gente. Já falei bastante aí sobre um assunto que, né, espero que seja no mínimo interessante para qualquer um
viva, porque música é muito foda, gostem de música, entendeu? Se apaixonem por música, se envolvam com música, porque música é algo sensacional e todo ser humano podia ter um pouco mais de música na sua vida. Então é isso aí, valeu por quem me escutou até o final, e segunda-feira eu volto aqui com outro programa sem contexto.